E é hora de rever, reconhecer. Vamos revisar a nossa mega revisão. E o assunto foi geometria, né? Geometria. Toda a geometria. E vai ser uma revisão bem rápida, até porque assim, nós já fizemos essa revisão na aula, fomos falando, colocando, mas é bom que vocês fiquem atentos a alguns detalhes por conta dos exercícios. Fique atento aos detalhes primeiro. Volume do prisma e cilindro faz. É isso que a gente vai ver na revisão. Algumas equações que vão te ajudar a resolver as atividades de sala, tá certo? Então vem com a gente, aula 4.2. E a gente fez a quarta mega revisão, onde os assuntos foram de geometria. A gente começou falando de perímetro, não foi? Perímetro significa no contorno, no entorno de uma figura, ou seja, de maneira bem simples. Se não for uma circunferência, você soma todos os lados. Beleza. Na circunferência aí é o comprimento, a gente chama, né? Isso. E aí é onde entra o nosso amigo 2πr, né? Lembrando que esse π, aproximadamente 3, dependendo do exercício, 3,1 ou até mesmo 3,14. O raio, o exercício geralmente vai fornecer para você, tá certo? Certinho. Beleza, beleza? Então vamos relembrar agora um pouquinho das áreas, o cálculo de áreas, que cada figura tem a sua específica fórmula, né? Vamos lá, no quadrado. Lado vezes lado. E no retângulo. Base vezes altura. E no triângulo, no paralelogramo. Base vezes altura também. Né? E no triângulo. Base vezes altura dividido por 2. E se a galera tá com dúvida na figura, qual é cada uma, então a gente mostra aqui, porque o nosso objetivo é matar a dúvida e mostrar os cálculos. Né? Então vamos lá? Um quadradinho, lado vezes lado. Que é o mesmo que base vezes altura, né? Isso, base vezes altura. No paralelogramo também é a base vezes a altura. No triângulo, base vezes altura dividido por 2. Muito bem, muito bem. E claro, vamos à nossa geometria ainda falando da plana, mas algumas figuras sobre o seu cálculo de áreas. No trapézio. O trapézio ele é um quadrilátero especial também, porque ele tem duas bases diferentes. Então tem uma base maior e uma base menor. Então tem que somar as duas. Soma as duas bases. Vezes a altura. E divide por 2. O losango aí já envolve as diagonais, né? Que é uma diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Na verdade é a mesma do triângulo, né? No círculo aí a gente já viu que nosso amigo πr é um só, né? Mas agora ele é elevado ao quadrado, né? πr ao quadrado. E vamos relembrar as figuras aí? Olha como que é um trapézio. Lembra lá do circo? No circo sempre o elefante subia num trapézio, né? Na verdade um tronco de cone, né? Porque ele é circular a base. E no losango? O losango é a nossa pipa, né? Parece um quadrado achatado, né? O losango é a nossa pipa. Gostou? E o círculo, aquela figura geométrica circular, né? Com área preenchida, né? Aí a gente chama de círculo. Se a gente tem só o contorno, chamamos de circunferência. Vamos lá falar de volume agora um pouquinho? Antes disso, os elementos, né, das nossas figuras espaciais. A gente tem quem? Uma face, que são os lados, né? Os lados são a face. Lembrando que os lados vão ser figuras geométricas planas, né? Isso. Temos os nossos vértices, que são os cantinhos, né? E temos as linhas, que são as arestas. E aí a gente tem uma famosa nossa amiga relação de Euler ou de Euler, né? Na verdade se escreve Euler, mas se fala Euler. Ela é assim, ó, viva, feliz, A2. A2. Viva, feliz, A2. A quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Então, se você usar essa equação, você consegue descobrir aquele elemento você que consegue viver feliz. Viva, feliz, A2. Beleza? Então, agora sim é com vocês. Vocês vão às atividades de sala, usem essa nossa revisãozinha aqui, né, as equações e os conceitos que a gente passou para vocês, e de certeza vai tirar de letra aí, né? Certinho? Então, já a gente volta à correção. E atividade de sala? Não foi não. E eles estão ficando espertos, essas aulas de revisão estão se juntando, fazendo em grupo, fazendo em dupla, em trio, e aí vai ficando mais fácil, né? E aí então vamos fazer o seguinte, professor presencial, sempre que o aluno fizer uma atividade diferente, que se juntar ali para discutir, para conversar,
registra e manda pra gente. Verdade, é importante, né? A gente quer esse ver feedback, né? Saber se eles estão gostando, se não estão gostando, se precisa mudar alguma coisa, o que a gente pode adaptar para ficar mais prático, porque a gente sabe que já tem a dificuldade de ser meio que mediado pela tecnologia. Alguns não conseguem se concentrar, mas quando se junta em grupo ali para estudar, fica melhor. Eu ouvi dizer dos professores que nos visitaram lá na Rondônia Rural Show que os meninos ficam ligados, nem pisca para não perder um flash aqui das aulas de matemática. E agora, a partir das aulas de conteúdo, a gente vai começar os oferecimentos do dia, vai começar a mostrar fotos dos alunos e tudo que vocês mandarem de registro pra gente, a gente vai inserir nos slides também, tá bom? Perfeito. Vamos lá então, resolução das atividades de sala, olha lá, tirando as dúvidas, vamos para questão de número 1. Aplicando a relação de Euler, diga quantas faces tem um sólido geométrico que possui 8 vértices e 12 arestas. E qual é a nossa relação de Euler, né? Viva feliz A2, certo? Então vamos lá, quantas faces tem um sólido que possui 8 vértices e 12 arestas? Isso. Então no lugar do V eu coloco 8? 8. No lugar do A eu coloco 12. E no lugar do F eu continuo colocando F, porque é o que eu quero saber. Mais 2, certo? Certinho. Vamos lá, 8 mais a quantidade de faces vai ser 12 mais 2. 14, certo? Isso, certinho. Então, a quantidade de faces vai ser o quê? Vai ser 14 menos 8, né? Faces vai ser igual a 6. 6. Então, a quantidade de faces é 6. Então 6 faces, 8 vértices, 12 arestas é um cubo, né? É um cubo. É um cubo. Ou um paralelepípedo. Isso. Sabe desenhar cubo, professor Maurício? Assim, ó, desenha um quadradinho dentro do outro e depois só liga aos vértices aqui, ó. Pronto. Ficou lindinho, né? Combinado? Ficou bom. Ficou bom? Ficou bom. Beleza, beleza? Beleza. Parece uma caixa virada, né? Caiu aos pezinhos da caixinha aqui, ó. É, porque ficou com as Ficou com os pezinhos inacabadas, né? Não, Vamos de questão número 2. Essa questão é do Enem de 2019, olha aí. Já do Enem? Já para vocês terem uma ideia de como que é cobrado no Enem a parte da geometria. Vamos ver. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é 60 centímetros, conforme ilustra a figura. E ele traz uma indicação, ó, use 3,14 como aproximação para π. Muito bem. Então, aqui temos a placa, olha aí, né? Proibido estacionar. A pergunta é, qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Então, uma vez que a gente achar o valor de uma placa, não podemos parar aí. Tem que multiplicar, por 10, né? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, vamos lá. Primeiramente, né, a gente pode colocar aí, esse Dzinho mede 40 centímetros, né? Isso. Isso, então aqui é 40 centímetros. E o H mede 60. E o H mede 60, a altura, né? Isso. E aí vem a pegada do Enem. O Enem, ele quer testar suas habilidades visuais e também suas habilidades de cálculo ou de raciocínio lógico. Observe que nessa figura aqui, ó, se eu tirar a circunferência ali, vai ficar um negócio meio defasado, vai ficar um negócio meio estranho ali. Isso. Então a pegada é o quê? É você descobrir que se eu dividir no diâmetro, eu vou ter uma metade para baixo, que é um quadrado, e vou ter um pedaço para cima, que é a metade da circunferência. Metade de uma circunferência. E essa é a pegada do Enem, é de você olhar para a figura e ter essa percepção. Que vai formar um quadrado. Reconhecer, né, as figuras, né? Rever e reconhecer. A altura total é 60, né? Mas eu vou tirar quanto daqui? Eu vou tirar o raio, né? Tirei o raio, Tirei 20. uma medida de raio. Então, esse quadrado tem lado 40 por 40. Vamos fazer a área do quadrado primeiro? Bora. Então, a área do quadradinho vai ser lado vezes lado, ou lado ao quadrado, né?
40 vezes 40, a área do meu quadradinho é 4 vezes 4, 16, acrescenta 2 zeros, né? 1.600 centímetros quadrados, beleza? Beleza. Agora vamos fazer a área da circunferência? Vamos. A área da minha circunferência agora vai ser quem? πr ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. A área da minha circunferência é o π, que ele pediu para a gente usar 3,14. O raio, nesse caso, é 20, né? É a metade aqui do diâmetro, né? Então, o raio é 20 ao quadrado. A área da minha circunferência, lembrando que temos que fazer a potência primeiro, né? 20 ao quadrado? 400. 400, né? 400. Vezes 3,14. E aí, a gente pode já pensar que a gente vai ter que dividir isso por 2, né, professor Maurício? Sim, sim, que só é a metade. Só é a metade, eu quero a metade da circunferência aqui, ó. Então, a gente pode dividir por 2, vai facilitar, que aí a gente já faz um cortezinho aqui, ó. Então, a área agora dessa minha semicircunferência, né, que agora já não é inteirinha, vai ser 3,14 vezes 200. Vezes 200. Olha aí, que legal. E aqui dá pra fazer uma pegada legal também, professor. Assim, ó, no lugar de deixar 200, eu deixo 2 vezes 100. Porque aí o 100 vai tirar aquela minha vírgula. Então vai dar 314. Que vezes 2? Vezes 2, 628. Beleza, uma vez que eu achei a área do meu quadrado, a área da minha semicircunferência, agora é só somar, não é? Isso. 1.600 mais 628, 2.228. Só que essa resposta não tem, né? Porque a gente ainda precisa... 2.228. Ou 2.228, eu botei 80. Peraí. Nossa. Peraí, 2.228. Isso aí eu ainda tenho que multiplicar por? 10, são 10 placas. Por 10, são 10 placas. 2.228 multiplicado por 10 é a mesma coisa que acrescentar um zero. Isso. Então, 22.280. Beleza? Beleza. Olha aí, não é difícil. Às vezes um pouquinho trabalhoso, mas difícil a gente não pode dizer que é, né? Então, é o detalhe de rever, né, a parte de geometria, rever. Reconhecer onde foi feito o corte, porque se eu cortasse em lugares diferentes, se eu tentasse fazer a área, por exemplo, do retângulo e da circunferência dar errado também, reconhecer onde fazer o corte. Fez o corte, o que formou? Um quadrado e uma semicircunferência. A partir daí é só fazer conta. Continha básica. Pronto. E vamos pro Se Liga no Enem, a gente já tá nessa pegada de Enem, então vamos mais uma de Enem? 2019 também do Enem de 2019, tá fresquinho aí. Ah, então quer dizer que eles gostam de geometria mesmo, né? É em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com um diâmetro medindo 6 metros, é cercada por grama. Então, nós temos um círculo ali, não é, de concreto, uma área pavimentada, e ao redor dela tem grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo o seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa circunferência. Atenção aqui, ó. Ele não quer aumentar de 6 para 8, ele quer aumentar em 8. Mantendo o revestimento já existente. Ele não vai então mexer. Se era 6, vai ficar 14. 14. Ah, tá. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Aí olha a informação embaixo. Utilize 3 como aproximação para π. Ah, então aqui agora não é 3,14. Não. Ele quer que a gente use mais simplesinho, usar só o valor de 3. 3. Então, na mesma prova do Enem, numa questão pediu para usar 3, na outra 3,14. Então, pronto. E aí um detalhe importante para vocês já guardarem. Observem que nessa daqui que ele pediu para usar o 3, ele não deu a figura. Então, quer dizer, o grau de dificuldade está em você enxergar a figura. Na outra, que ele pediu 3,14, ele deu a figura. Então, ele sempre faz esse balanço, né? O grau de dificuldade estava mais no cálculo, né? Isso. Porque ia trabalhar com um número decimal. Verdade. E aqui é a visualização. Vamos à pergunta, então? A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada,
é a de que o material disponível em estoque. Aí tá aqui, nós temos as 5 opções. Não vamos ler. Não vamos ler, porque ou será suficiente ou não será. Pronto, tem que fazer conta, né? Vamos ter que fazer os cálculos. E depois a gente vê se foi suficiente, é por quê? Se não foi, por quê? Né? Beleza. Então, beleza? Fazer então, 2 cálculos. Vamos lá, né? Primeiro a gente tem uma circunferência... Peraí, que pegou a coisa. Canetinha. Primeiro a gente tem uma circunferência de diâmetro 6, né? O diâmetro 6, isso. Então o raio é 3, né? Lembrando que o raio é a distância do centro até a extremidade. Então vamos lá, quem é a nossa área? πr ao quadrado. É circular, né? Então πr ao quadrado. Ele pediu para a gente usar o π igual a 3. Quem é o raio? 3 também. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado? 9. Vezes 3? 27. 27. Beleza. Essa era a nossa anterior, né? Essa já está pronta. Já está pronta. Beleza. Só que agora ele quer aumentar isso com um diâmetro agora de 14. Ou seja, o raio agora vai ser? 7, né? Ele quer aumentar aqui o nosso raio, nosso diâmetro era 6. Ele quer aumentar em 8 unidades o diâmetro, não é o raio, tá? Então vamos lá, agora vamos fazer a nova área? Vai ser π também, vezes raio ao quadrado, né? Quem é o π? O π é 3. O raio? 7. 7 ao quadrado? 49 vezes 3? 147. Beleza, temos a área posterior e temos a área já existente, né? Vamos fazer uma subtração agora? Isso. Né? Então vamos lá, 147 menos 27. 120 metros quadrados, né? Então essa é a área que ele deve pavimentar, né? Vamos lembrar lá que ele tinha um total de 100 metros. Ah, então não é suficiente. Não é suficiente, porque a gente precisa de 120. Então vamos lá. Se não é suficiente, ou vai ser AD, ou vai ser AE. Né? Não tá nada a ver com essas que está dizendo que está suficiente, porque não está. Agora, não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108? Não. Não, né? Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120? 120. 120. Então, a resposta correta é a letra E. Eu sabia. Então, assim, ó, já estamos aí, né, mostrando para vocês questões do Enem. Essas questões do Enem, o que acontece? São extensas, né, são longas, são de bastante interpretação, então você tem que já ir se preparando com isso, com toda essa leitura, com essa desenvoltura, né, de poder fazer a leitura e identificar cada tópico. Umas tem suporte, que é o desenho? Tem, outras não. E aí, ele sempre faz esse balanço, né? Você pode observar a prova, ele faz esse balanço. Aquela que ele dá um suporte, ele vai te exigir que use lá o valor normal, certinho. Aquela que ele não deu o suporte, ele vai te facilitar um pouco no valor decimal. Porque tem esse equilíbrio, tem esse balanço. E aí, é importante que você, agora, é quase uma série, né? Terminamos uma aula... E já fizemos aqui já um apetrecho da aula seguinte, que é o Enem. O link já estamos linkando o novo episódio, né? Porque é muito fácil chegar aqui e falar assim, olha, cai muita geometria no Enem. E a gente não passa nenhuma. Aí você fala assim, uai, mas se cai muita geometria, cadê a geometria? Mostramos 2 de 2019, só 2. Geometria plana. Mostramos que não é difícil fazer a conta. Agora você precisa, nesses 4 meses e alguns dias até o Enem, começar a pegar as questões e estudar. Não resolver, estudar uma questão por dia de matemática. Estou falando de matemática. Já vamos lançar o desafio, né? Já está na hora. Já está na hora já. Aula 4. Pelo menos uma questão por dia. Pode ser mais? Pode. Não, se você tiver com habilidade para fazer 2, 3, beleza. Mas assim, ó, para não sobrecarregar muito, 10 minutos, uma questão por dia, 4 meses, dá 120 dias. Você vai conseguir fazer 120 questões, no mínimo, até o dia da prova. 120 questões, no mínimo. Pois é. Falar em questões, brincando com os números, vamos rapidinho dar a resposta lá para vocês? Olha lá na telinha, então. Ou brincando com os números da aula de hoje, a pergunta era, se uma esfera tem 3, um círculo tem 2 e o ponto tem 1, do que a gente está falando? Uai, das 3 ramificações da geometria. A geometria intuitiva, o ponto, só tem uma dimensão. A geometria plana, nós temos um círculo que tem
duas dimensões. E na terceira dimensão nós temos a esfera. A esfera, né? Então a gente estava falando de dimensões, né? Ponto só tem uma, aí vem a nossa geometria plana, né? Com largura e comprimento. E quando a gente envolve a altura, a gente já está falando de volume, que são as três dimensões, que é o caso da esfera, das figuras aí dos nossos sólidos geométricos. Certinho? Certinho. Beleza, então aquele beijo no coração, ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.